Olá, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Eider Pereira Neves e hoje eu vou apresentar para vocês esse trabalho de pesquisa denominado Aplicação de Sistemas Aquosos Bifásicos na Partição de Sério e Lantânio como alternativa verde para obtenção de metais em processos hidrometalúrgicos. Esse trabalho foi desenvolvido pelo aluno da Química Industrial, o Tomás Antônio Coelho Celestino, orientado pela professora doutora Aparecida Barbosa Majeste, do Departamento de Química, e co-orientado por mim, Eider Pereira Neves, que sou aluno do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, da UFOP. Todos os trabalhos foram desenvolvidos no Laboratório de Físico-Química e Química Ambiental, que fica localizado no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da UFOP. Ele é coordenado pela professora doutora Aparecida Barbosa Majeste e pelo professor Dr. Gabriel Marques Dias Ferreira, ambos do Departamento de Química. O grupo de metais conhecido como elementos terras raras é formado pela série dos lantanídeos, acrescido dos elementos ítrio e escândio. Eles ganharam muita importância nos últimos anos devido às suas aplicações na indústria de alta tecnologia, como podemos ver aqui nessa imagem. Atualmente, quem comanda a produção e comercialização de terras raras no mundo é a China. A obtenção desses metais a partir de suas fontes, sejam primárias ou secundárias, envolve normalmente o emprego de processos hidrometalúrgicos, onde realizamos reações químicas em meios aquosos para a obtenção de metais. Aqui nós temos um diagrama simplificado de uma rota de processo para extração de terras raras. Essas rotas normalmente demandam um grande número de etapas e um alto consumo de reagentes para a obtenção de produtos de alta qualidade. Um dos maiores desafios enfrentados pela indústria hidrometalúrgica de terras raras é a obtenção desses metais em alto grau de pureza, seja livre de seus contaminantes ou individualizados, visto que, em virtude das suas propriedades físicas e químicas serem muito parecidas, torna-se difícil separá-los. O processo mais aplicado na indústria é a extração por solventes. Este processo, por sua vez, também enfrenta alguns problemas, visto que os solventes orgânicos aplicados são substâncias extremamente tóxicas e altamente inflamáveis. Assim, nos últimos anos, vem-se buscando processos extrativos que evitem a utilização desses solventes. Nesta busca por técnicas que evitem a utilização de solventes orgânicos, surgem então os sistemas aquosos bifásicos, que podem ser definidos como sistemas onde, em determinadas condições termodinâmicas, se separaram em duas fases aquosas distintas e immiscíveis. Uma das boas características desses sistemas é o fato de eles serem compostos majoritariamente por água. Eles podem ser formados por soluções aquosas de um polímero e eletrólito, dois polímeros diferentes, dois eletrólitos distintos, e há também diversas outras combinações de substâncias que, juntas, podem formar sistemas aquosos bifásicos. No nosso trabalho, daremos o foco pela utilização dos sistemas compostos por polímero e eletrólito. Desde que foram descobertos, os sistemas aquosos bifásicos vêm sendo empregados de maneira eficiente para extração, para concentração, especiação, separação de diversas substâncias, sejam elas de natureza orgânica, como proteínas, corantes, vírus ou cafeína, ou de natureza iônica, como chumbo, cobalto, ferro, zinco, ouro e arsênio. Estabelecendo uma rápida comparação, podemos notar que os sistemas aquosos bifásicos apresentam algumas vantagens com relação à extração por solventes, como a utilização de substâncias que não são inflamáveis e que, inclusive, são biodegradáveis, a versatilidade dos sistemas aquosos bifásicos de poder trabalhar com diversas substâncias, a eficiência como técnica de extração líquido-líquido, que já foi demonstrada ao longo de diversas pesquisas publicadas, e suas características mais ecologicamente amigáveis. Sendo assim, verificamos um potencial dessa técnica em substituir a técnica tradicional de extração líquido-líquido. Diante do exposto, nosso objetivo então se torna aplicar os sistemas aquosos bifásicos em uma solução ácida contendo terras raras leves lantânio e sério, avaliando seu comportamento de partição, a fim de averiguar o potencial dessa nova técnica de extração líquido-líquido em substituir a técnica tradicional. Para executar esta tarefa, inicialmente foi preparado um licor em pH 1 contendo os metais lantânio e sério. Este licor foi utilizado para a preparação das soluções de polímero e eletrólito utilizadas para compor o sistema. Os testes foram conduzidos na ausência e na presença de agentes extratantes, que são substâncias capazes de complexar seletivamente os metais e extraí-los para uma fase ou outra pela qual tenha mais afinidade o complexo formado. Os testes foram conduzidos em triplicata, tendo um banco de análise que não continha os metais para que seja feita a comparação. As misturas de soluções foram agitadas, levadas ao meio termostático a 25 graus por pelo menos 12 horas para equilíbrio do sistema e completa separação das fases. Posteriormente, a fase inferior, que é rica em eletrólito, foi coletada, adequadamente diluída
e as quantificações foram feitas pela técnica de espectrometria de emissão atômica com plasma indutivamente acoplado. A partir dos dados de leitura foi possível determinar então o percentual de extração dos metais. Pelos primeiros resultados obtidos, podemos observar que, na ausência de agentes extratantes, não ocorreu nenhuma extração quantitativa dos metais para a fase rica em polímero do sistema, tanto para o sistema que continha o polímero polióxido de etileno de massa molar 1500, quanto para o sistema que continha o copolímero L35. Para todos os testes, o eletrólito utilizado fora o mesmo, sulfato de amônio. Nos experimentos seguintes, também foi possível observar que, mesmo com a aplicação de agentes extratantes, não foi possível extrair os metais para a fase rica em polímero, ficando eles retidos na fase rica em eletrólito do sistema. Aqui nós temos o exemplo do sistema, que aplicou o extratante EDTA. Aqui temos o exemplo do sistema que utilizou o extratante tiocianato. Após este percurso, podemos perceber que os sistemas aquosos bifásicos oferecem uma alternativa eficiente e ecologicamente amigável para aplicação na extração de metais. O intuito deste trabalho era desenvolver um método que fosse ecologicamente amigável e eficiente na extração de terras raras, pensando também no potencial de aplicação em larga escala. Havia diversas outras condições que poderíamos testar para a melhoria dos resultados, mas em virtude da pandemia que assolou o mundo, tivemos que interromper os nossos trabalhos. Para finalizar, gostaria de agradecer imensamente ao CNPq por todo incentivo e fomento à pesquisa no Brasil, à Universidade Federal de Ouro Preto e ao Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, especialmente o Departamento de Química. A todos pela atenção, muito obrigado.